Aos queridos irmãos, queridas irmãs, estamos de retorno aqui aos nossos trabalhos, estudando as matérias magnas da doutrina espírita, que é sempre um conforto para cada um de nós. Nós temos hoje uma tarefa das mais significativas e que efetivamente nos faltam meios, intelectualidade, estudo para produzir esses trabalhos. Contudo, dentro da doutrina, dentro daquilo que estamos aprendendo, vindo da codificação do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, todas as obras que enfecham a codificação espírita, nós nos voltamos para uma pesquisa da mais alta significação. Ela está vinculada ao Evangelho segundo o Espiritismo, Sócrates e Platão, percursores da ideia cristã e do Espiritismo. Isso está no item 4, né, da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós fizemos uma leitura muito profunda do Evangelho segundo o Espiritismo. É um estudo muito longo, muito abrangente, e fizemos assim uma espécie de uma concomitância de algumas ideias, não todas, porque não caberia dentro do nosso tempo, de Sócrates e Platão, fazendo a comparação com o Espiritismo, com a doutrina espírita. E, evidentemente, dentro da doutrina, com os estudos assim, algo bem estruturados, nós vamos encontrando as razões, a concomitância dessa ideia que que está íncita no Evangelho segundo o Espiritismo, que é sobre Sócrates e Platão. Então, a primeira colocação que nós fizemos é que o Evangelho segundo o Espiritismo, muitas vezes, quando nós abrimos, já fizemos até um comentário em trabalhos passados, quando nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós, na sua primeira folha, há um pensamento de Allan Kardec. Esse pensamento de Allan Kardec ele é muito profundo, ele é tão simples, mas é tão profundo para as nossas existências. Diz Kardec que o Evangelho segundo o Espiritismo são as máximas morais de Jesus em concordância com o Espiritismo e que servem para a nossa utilidade prática na nossa vida, no nosso cotidiano. Muito profundo isso, nós sabemos disso, da prática que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, nos nossos desafios, nas nossas dificuldades. Então, dentro desse conceito de próprio Allan Kardec, nós lastreamos as nossas ideias, as nossas pesquisas e fizemos assim um resumo, né, de ideias comparadas, de máximas de Sócrates e Platão com a ideia cristã e basicamente do Espiritismo. Então, nós fomos buscar, meus irmãos, lá no Livro dos Espíritos, do Mundo Espírita, né, ou Mundo dos Espíritos, lá no seu capítulo 1, dos Espíritos, no item 7, existe uma questão, a questão 115, muito importante para os nossos trabalhos, porque ela fala da perfeição, ela fala da verdade. Então, vou me permitir aqui ler a questão e fazer um comentário sobre as respostas. Então, a questão 115 diz que dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Num primeiro momento, não temos nada a ver, num primeiro momento, com a doutrina de Sócrates e Platão. Mas a resposta é altamente elucidativa. Dizem as vozes da terceira revelação que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma missão, uma determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de fazê-los chegar à perfeição por intermédio de quê? Da verdade. Porque o mestre, já nas suas instruções com seus discípulos, dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos transformará, vos libertará. Então é por conhecimento da verdade que nos aproxima de Deus. E essa aproximação nos faz chegar à perfeição.
E dentro dessa perfeição é que nós encontramos a pura e eterna felicidade. Então, dentro dessa resposta, nós achamos altamente construtiva trazê-la aqui para as nossas reflexões. Por que a verdade, né? Nós fizemos aqui um introitozinho para falar sobre a verdade, né? A verdade, ou essas grandes ideias, elas jamais realmente irrompem de súbito, não vêm de escantilhão. Elas possuem seus precursores, que lhes preparam parcialmente os caminhos em função do progresso dos espíritos. O progresso dos espíritos está numa razão direta das verdades que cada um de nós vai absorvendo de forma lenta, gradual, dentro das nossas necessidades, né? Dentro do nosso saber, dentro da nossa projeção, dentro do nosso caminhar. Em chegando, porém, em determinada época, Deus envia os seus precursores com a missão de quê? De resumir, de completar, de esclarecer os elementos que estão esparsos e adaptá-los ao corpo de doutrina. Quer dizer, fazer uma espécie de uma concomitância naquele momento em que esses elementos esparsos eles podem compor um corpo de doutrina dentro da evolução que cada um de nós pode conter, perceber, desenvolver dentro de si, tal o progresso dos espíritos. Não surgindo de imediato, mas progressivamente, a ideia mater, ou seja, a ideia primeira, ao aparecer, encontra espíritos dispostos a aceitá-la. É uma verdade. Assim, o que aconteceu com a ideia cristã foi prescindida muitos séculos antes de Jesus. Ela vem gradualmente, né? Seletivamente, acompanhando o nosso progresso, a nossa visão, o nosso desenvolver, a nossa criatividade. Então, aqui nós temos, então, dentro desse conceito, os principais precursores, que são Sócrates e Platão. Mas nós não ficamos só nisso aí, não. Antes mesmo de Sócrates e Platão, se nós nos lembrarmos do Céu e Inferno, também na primeira página de Céu e Inferno, há uma anotaçãozinha de Allan Kardec, 33 linhas, se não me falha a memória, mas foram 33 palavras, cheguei a contar, que traz uma profecia de Ezequiel. Capítulo 33, versículo 11. O que diz essa profecia de Ezequiel, muito antes ainda de Sócrates e Platão? Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que eu não desejo a morte do ímpio, ou seja, do pecador, senão que ele se converta, que ele deixe o mau caminho e que ele viva. Olha outro ensinamento, que é uma doutrina em si. Os próprios profetas da antiguidade, precursores de Deus, né, e de Jesus, já aportaram aqui na Terra, lançando essas sementes que iriam ser trabalhadas e trazidas dentro do contexto atual que nós estamos vivendo. Então, mais um assunto, mais digamos assim, uma chancela de que isso já vem desde que os tempos são os tempos, desde que os mundos são os mundos, já essa ideia começa a pulular, mercê de Deus, para nosso raciocínio. E aí fizemos uma pequena conclusão aqui, de que as verdades, como as ideias espíritas, são tão velhas quanto o próprio tempo. Uma ideia não vem à tona de uma hora para outra, tem seus segmentos. É preciso preparar o ânimo, e de fato é preciso que haja o preparo. Daí o progresso dos espíritos. A ideia espírita já fora vinculada por várias personalidades. Chegar o momento em que tudo que estava velado pudesse vir gradualmente à tona dentro da nossa percepção. Tinha que vir à luz. É nesse momento que surge Allan Kardec,
para nos organizar o edifício da fé cristã, corroída pelo dogmatismo religioso. Então, esse é um momento, uma fase de início dos trabalhos, uma pequena conclusão, um pequeno raciocínio que nós fizemos a respeito dessas colocações. E agora, apenas para que nós tenhamos uma ideia mais concreta, uma visão, alguns dados que nós colhemos de Sócrates e Platão. Sócrates, apenas identificação para que a gente tenha uma ideia, nasceu no ano 470 a.C. Retornou ao plano espiritual em 399, viveu durante 71 anos. A filosofia de Sócrates é aquela nossa muito conhecida, conhece-te a ti mesmo, apoiado pela maiêutica, que é esse processo continuado em que a gente levanta muitas questões sobre determinados temas para obter um raciocínio coerente. Por sua vez, Platão, que foi discípulo de Sócrates, ele deu sequência ao pensamento socrático, nasceu em 427 a.C. e retornou ao plano espiritual em 347, ou seja, viveu 80 anos, viveu mais 9 anos do que Sócrates, deu complemento à atividade socrática. As obras escritas de Platão são conhecidas, né? A República, as leis, o político, e ele tinha uma filosofia, como filosofia tinha de Sócrates, que está lá do Conhece a Ti Mesmo. Filosofia de Platão era a teoria das ideias, ou como se desenvolve o conhecimento. Olha a correlação, conhece-te a ti mesmo, e aqui a filosofia de Platão, como se desenvolve o conhecimento. Tudo tem a sua, nada existe pelo acaso, tudo tem a sua vinculação, não sem razão. E aí, nós vamos agora fazer, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, é muito longa as ideias comparadas, as máximas, não é? Mas nós fizemos assim uma espécie de uma filtragem, trazendo mais ou menos aquelas que pudessem caber dentro do nosso tempo. Nós não temos como nos alongar muito em função da complexidade do tema, que a gente vai dentro das nossas possibilidades, tornando-o mais racional, o mais entendível possível. É um desafio que nós estamos prontos a atender dentro das nossas perspectivas. Então, dentro desse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro dos princípios comparados, para Sócrates, Deus, focando Deus, para Sócrates, quem era Deus? Uma inteligência onipresente, onisciente, onipotente, absolutamente invisível ao homem. Deriva a prova da existência de Deus, da finalidade do mundo, ou seja, a ordem cósmica é obra de um espírito inteligente e não obra do acaso. Muito profundo isso. A obra cósmica é obra de um espírito inteligente e não de obra de acaso. E não existe o acaso. Tudo tem a sua razão de ser. Para o Espiritismo, fazendo esses princípios comparados, está lá a todas as luzes, no Livro dos Espíritos, que Deus é a inteligência suprema dentro dos conceitos aqui abordados por Sócrates e que Platão deu seguimento aos princípios socráticos. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Seus atributos são, nós lemos isso continuamente, ele é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente bom e justo, ou seja, criador incriado. Para crer em Deus, ainda aqui dentro do Espiritismo, é o suficiente lançar os olhos às obras de sua criação. Não há efeito sem causa. Se o efeito é inteligente, a causa também o é. Isso está a todas as luzes no Evangelho segundo o Espiritismo, causa das aflições. Toda causa inteligente todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Todo efeito negativo tem uma causa negativa. Sendo Deus sublime, superior, infinitamente bom e justo, justa há de ser essa causa. Então não há como impingir a Deus tal ou qual dificuldade. Essa dificuldade está em nós mesmos.
Outro princípio comparado é a alma. Para Sócrates, a alma participa da natureza divina e é dada por Deus ao homem. A vida não depende do corpo, depende da alma. Através da união da alma ao corpo, a alma se macula e só reconquista a sua pureza pela libertação do corpo. E Platão, complementando, também diz que a alma é a união, o homem, melhor dito, é a união da alma e do corpo. A alma é a essência do corpo e tem natureza das coisas. A alma é o princípio do movimento e da vida, portanto, imortal. Platão classifica a alma, ele faz uma seleção em função dos desdobramentos. A alma é racional, porque a alma é alma-cabeça. A alma é passional, porque é alma-peito. A alma é apetitiva, porque a alma vem um pouquinho mais além. Nós vamos descrever melhor essas particularidades de Platão. E para o Espiritismo, fazendo a junção e trazendo num corpo de doutrina, tal como está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na questão 134, lá do Livro dos Espíritos, a gente tem sempre que recorrer ao Livro dos Espíritos, e a gente faz isso, nós fazemos isso porque é o nosso livro máter, está tudo aqui. As obras posteriores são desdobramentos do Livro dos Espíritos. A alma é o espírito encarnado. Para progredir no mundo material, une-se ao corpo, vito material, do germe, e sofre todos os limites que a matéria impõe ao espírito imortal. Então está aí a nossa vinculação. Nós somos espíritos imortais. Quando temos o retorno, a alma, é o que é a alma? É o espírito que está encarnado. Quando há a cessação de vida física do todo orgânico, quando cessa essa vida, então a alma retorna ao plano espiritual e nós nos tornamos na condição de espíritos. Um outro princípio comparado é com relação à reencarnação. Então Platão diz que se a alma, quando penetra o corpo, não busca manter sua pureza, quando morre o corpo, não retorna ao mundo das ideias, mas estará sujeito à transmigração para outro corpo de homem, e aqui ele vincula ou de animal. E aqui é a metempsicose, que nós vamos esclarecendo posteriormente, segundo as predileções que tenha manifestado. Mas em corpo de doutrina, quando vêm os precursores, e Kardec é o precursor maior de todos esses ensinamentos do passado, há, evidentemente, um estudo mais apurado e todas as dúvidas vão sendo esclarecidas. E daí a nossa vinculação a essas diferenças, às vezes de um ponto e de outro, em que a doutrina nos esclarece. Para o Espiritismo, a alma que não atinge a sua evolução espiritual completa entra no mundo espiritual, denominado erraticidade. Erraticidade é um termo que Kardec utilizou e que foi praticamente aceito pelas vozes da grande revelação, que se fala em erraticidade em todas as obras da codificação. E espera por uma nova oportunidade de retornar. E é o que acontece. Lá, na erraticidade, vamos nos preparando, vendo aqueles pontos negativos que nós não conseguimos superar, que estão íncitos dentro de nós, aguardando digamos assim, a higienização espiritual desses contornos negativos. A reencarnação num corpo material é uma consequência da impureza da alma. E verdade, impureza da alma. À medida que cada um de nós tem as suas impurezas, mais e mais nós vamos necessitando nas nossas migrações sucessivas, até que nós encontremos a verdade. Está lá no 115 do Livro dos Espíritos, e essa verdade vai nos depurando, nos chegando à perfeição, nos aproximando do nosso Pai, e aonde temos a plena felicidade. E fizemos uma menção aqui na metempsicose, que lá de Platão, porque na questão 611, aqui do Livro dos Espíritos, nós sabemos que desde o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e não animal,
e entrar no período da humanização, já não guarda relação com o seu estado primitivo. E já não é a alma dos animais, como a árvore já não é mais a semente. Então o espírito não retrograda, está lá na questão 612. Do metempsicose é 611. E o espírito não retrogradar é a 612. Então, em corpo de doutrina, quando nós desencarnamos e temos que retornar, será um corpo físico. A alma retorna, é o espírito encarnado num corpo físico. Outros princípios comparados, nós estamos vendo aqui, é o da justiça, que Sócrates e Platão tratam constantemente da purificação da alma. Platão nos diz que para cada parte da alma há uma virtude. Agora vamos retornar àquelas divisões da alma em que Platão ali coloca a alma racional, que é a sabedoria. Por quê? É a alma cabeça. A alma passional, que é coragem, fortaleza, é a alma peito. A alma apetitiva, que é a temperança, é a alma ventre. A justiça engloba todos os tipos de alma, diz Platão. Requisitos essenciais para a harmonia do ser e, por conseguinte, para a felicidade. Já nos preâmbulos da felicidade que a gente vai assumindo, vai conquistando paulatinamente. Diz mais, quem pratica uma injustiça deve ser punido. E a pena, a expiação e a purificação é a purificação, ou seja, a libertação do mal anterior. Para o Espiritismo, a lei do amor, a lei da justiça e da caridade é a mais importante das leis naturais, porque resume todas as demais e dá-lhe suporte. O código da vida futura, segundo o Espiritismo, está lá no céu ou inferno. Código da vida, código penal da vida futura. Não é um código penal que a gente tem aqui hoje nos tribunais em que há juízes togados julgando cada um de nós. Não. É o código penal existente em nós mesmos. As nossas eternas, entre aspas, dificuldades não superadas. Aquelas que nós não conseguimos vencer. E para isso temos que ter o quê? Coragem, alegria, fé na boa nova, das boas notícias que Jesus trouxe e resignação. O que é a resignação? É efetivamente compor esses elementos negativos que ainda existem dentro de nós. Nós não conseguimos, num primeiro momento, depurá-los, vencê-los. Daí, nosso trabalho resignado, de trabalhar, de nos conscientizar, de nos conhecermos a nós mesmos. Esse autoconhecimento, de conhecer a nós mesmos, ele vem desde lá do Livro dos Espíritos, na famosa questão 919 de Santo Agostinho, tu conheces a ti mesmo. Então, tudo tem a sua sequência. Tudo tem como no início compilar, organizar, trazer as verdades dentro de um corpo de doutrina. E esse corpo de doutrina que nós estamos vivendo hoje, as verdades são inconcussas. Enquanto nós não melhorarmos nossa intelectualidade, a nossa moral, como está lá na Lei do Progresso do Livro dos Espíritos, capítulo 7º, questão 780, que a nossa intelectualidade gera a moralidade, e Kardec então pergunta como é que a intelectualidade pode gerar o excesso moral. E aí os espíritos explicam por quê? Porque à medida que cada um de nós vai ascendendo, vai dentro de nós criando as nossas percepções, a nossa sensibilidade espiritual do que é o certo e do errado, e a moral está aí, através do nosso livre-arbítrio que desponta, identificar seu signo, né? O que é o bem e o que é o mal. E o que se aguarda e o que se espera é que tanto a moral quanto a intelectualidade estejam bem equivalentes, bem equilibradas dentro da sua ascensão espiritual.
Então diz o Espiritismo, nessa parte, que a lei do amor, da justiça e caridade é a mais importante das leis naturais. Por quê? Porque resume todas as demais e dá-lhes suporte. E voltando ao código da vida futura, segundo o Espiritismo, ele pode ser resumido em arrepender-se, sofrer, reparar o mal, que é a injustiça. E 5.2 nos fala da riqueza. Para ambos, ou seja, Sócrates e Platão, é um grande perigo a riqueza. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a si, nem o que está em si. O apego aos bens materiais é o desconforto da alma. Por quê? Se nós verificarmos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que no capítulo do Sede Perfeitos há uma comunicação da verdadeira propriedade. E o que é ela? Tudo que é da alma, nada que é do corpo. E aqui na riqueza nós nos voltamos para tudo que é do corpo. Quando nós desencarnarmos, quando nós voltarmos à nossa categoria de espíritos imortais, não seremos recebidos, dizem os mentores espirituais, em função de tal ou qual religião que seguimos. Mas o que você fez de bom? O que você cumpriu dentro da lei maior? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. O que dentro dessa realidade que Jesus trouxe ao mundo, você trabalhou, você se instruiu, você se capacitou espiritualmente. Se eu estiver preso às concepções puramente materiais de posse, de vantagens, de aplicações, de dinheiro, de riqueza, eu estou apenas e tão somente somando bens materiais. Mas o plano espiritual, o que nós temos é a nossa ascensão espiritual, a verdade chegando à perfeição e nos aproximando de Deus. Questão 115 do Livro dos Espíritos. Para o Espiritismo, o que é a riqueza? É uma prova mais difícil do que a pobreza. Porque pode provocar o apego aos bens materiais e dificultar o acesso aos bens espirituais. E, finalmente, nós temos aqui as máximas, que extraímos também. Sócrates e Platão também fizeram uma previsão de que é pelos frutos que se conhece a árvore. E o Espiritismo, lá no seu capítulo 18, muitos chamados, poucos escolhidos, esse termo se encontra textualmente ali reproduzido. Sócrates e Platão, com relação à virtude, dizem que a virtude não pode ensinar, a virtude não se pode ensinar, ela vem por um dom de Deus àqueles que a possuem. E o Espiritismo nos diz que ela evoca os esforços de cada um de nós para conquistar as virtudes. Outra máxima de Sócrates e Platão é de que uma disposição natural em cada um de nós, ela é uma disposição natural em cada um de nós a perceber-se bem menos dos defeitos dos que dos de outrem. Ou seja, nós olhamos mais para os defeitos de outrem do que os nossos próprios. E o Espiritismo diz no Evangelho: vedes o argueiro no olho do vosso vizinho, e não vedes a trave que está no vosso olho. E com relação à codificação do Espiritismo, já estamos aqui há 29 minutos, Sócrates, isso é profundo, isso é espiritual, é transcendente, é um êxtase. E quando nós lemos isso, nós parece que o êxtase é esse estado mais perfeito, né, que o sonambulismo. Então nós entramos em êxtase espiritual, graças a Deus. Sócrates ensina nas praças públicas, lança as sementes da maioridade terrestre.
formoso ideal da fraternidade e da prática do bem. Nosso Mestre Jesus, 5 séculos depois, vem ensinar o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nós fechamos aqui essas ideias comparadas, esses temas tão profundos à nossa criatividade espiritual, nosso desenvolvimento. E nós fizemos aqui um fecho que, em 18 de abril de 1857, Kardec fornece ao mundo a doutrina espírita, através do Livro dos Espíritos. Escrevemos aqui que nos anos subsequentes à codificação, muitas obras espíritas vieram à luz para elucidar os vários aspectos da doutrina, e é o que nós temos. Toda a codificação, chamado Pentateuco Kardeciano, e outras obras, como obras póstumas, a Revista Espírita, que é uma continuidade, das obras de Kardec. Esses pensadores, ou seja, médiuns espíritas também, não só complementaram a obra magnífica de Allan Kardec. Quem são eles? Pensadores, médiuns espíritas, todos esses que trouxeram nas suas obras revelações do mundo espiritual diferente da codificação, não, identificadas com ela. E nós temos aí um lastro, Filomeno, André Luiz, Ivone Amaral Pereira, Zilda Gama, tantos autores espirituais. E eles complementaram a obra de Allan Kardec, como também procuraram divulgá-la mais de acordo com as necessidades de compreensão dos homens da atualidade. É verdade. Atualizá-la de acordo com as necessidades dos homens da atualidade, porque nós estamos vivendo. Allan Kardec, quando deu início à codificação, e aqui esteve no início do século XIX, nós fizemos uma rápida viagem no passado, nós vamos ver que desde o século XIII, da época medieval, a chamada noite terrível dos 1000 anos, apesar de todas as negatividades da época medieval, do século XIII até o final do século XVIII, o homem progrediu intelectualmente. E esse progresso do homem do século XIII ao final do século XVIII fez com que o momento fosse chegado. Se aproximou o momento. A vinda de Kardec, discípulo de Jesus, discípulo do Mestre de épocas prísicas, lá, passado, que no momento aqui não nos cabe falar. E aqui Allan Kardec trouxe aquelas vozes da terceira revelação. E um fato que nos emociona muito. As pedras dos túmulos rolaram. E as vozes falaram. E eis as vozes da codificação. As vozes em todas as obras que complementam a doutrina espírita. E fazem com que o nosso intelecto progrida, com que a nossa moral se eleve. Chegará um momento em que tudo que estava velado deveria vir à luz. E é nesse momento que surge Allan Kardec. Organizar o edifício da fé cristã, corroída pelo dogmatismo religioso. Vocês, queridas irmãs, queridos irmãos, desculpem aqui a nossa emoção, mas esses trabalhos mexem com o nosso psiquismo. Nos trazem, assim, esse êxtase emocional de falar de Deus, falar seus precursores, falar dos profetas, falar de toda esse séquito contínuo dos médiuns pensadores, dos médiuns que aqui vêm, que trazem essa missão sublime de dar continuidade à obra de Allan Kardec. Então esse é o nosso pequenino, humilde trabalho.
mas que nós fazemos de coração. Queremos levar aos queridos e queridas que nos ouvem essa mensagem de amor, essa mensagem de gratidão, essa mensagem que é nesse momento dirigida ao nosso Pai, para toda a humanidade terrena, e nesse momento passa por essas fases tão difíceis que são nossas. Essa pandemia global que a todos nos envolve, mas que dela resultará novos aportes, novas situações em que o amor ao próximo, a solidariedade, a fraternidade estarão juntas de mãos dadas, em que Deus, Jeová, Alá, todos são uma única pessoa e que todos nós de mãos unidas com o Cristo em nosso coração, em nome do Pai, abra as portas para que nós possamos chegar, através da verdade, à perfeição e ao nosso Deus, onde teremos a plena felicidade. Felicidade pura. Não seremos mais espíritos errantes, mas sim espíritos de comunidades puras. Graças a Deus, louvado seja o nosso Pai. Gratidão a todos. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Graças a Deus.